porque o governo federal reforçou a sua posição contra a independência de Taiwan. O presidente Lula e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniram com o chanceler da China, Wang Yi, em Brasília. Sem mencionar o nome da região, Mauro Vieira disse que há um apoio histórico e consistente do Brasil à ideia de uma só China. Em abril do ano passado, o presidente Lula assinou uma declaração com os chineses sobre esse tema quando visitou Pequim. O líder político Lai Ching-te foi eleito presidente de Taiwan. Ele defende a autonomia da região em relação à China. Você, Cristiano Beraldo, como avalia esse posicionamento do governo brasileiro? A gente observa que ao redor do mundo outras nações pensam diferente, né? A posição do governo brasileiro completamente esperada. Esse alinhamento com a China não é de hoje. A gente precisa lembrar o que aconteceu no Brasil na época dos primeiros governos do PT, aonde os chineses deitaram e rolaram. Aliás, tem um episódio muito interessante para o qual nunca tive uma explicação, que foi a construção da fábrica de tratores chineses no interior de Minas, no sul de Minas, uma cidade que eu frequento muito, que é a cidade da minha família, que é Pouso Alegre. Ali, a fábrica foi erguida com mão de obra 100% chinesa. Os trabalhadores, eles não circulavam pela cidade, eles ficavam confinados ali no canteiro de obras e quando a obra se encerrou, desapareceram. E durante todo o tempo da obra, foi uma obra imensa, é uma planta realmente muito grande, não houve uma fiscalização do Ministério do Trabalho para saber se todo mundo tinha visto, se estavam respeitando o horário de trabalho, com o que justificava tanto trabalhador chinês numa atividade para o qual não falta mão de obra no Brasil, se todas as regras foram cumpridas. Ninguém tomou conhecimento, fizeram ali o que quiseram, foram embora. E assim é o comportamento do governo brasileiro. A esquerda, ela fica subserviente. Não é que ela vê na China uma grande parceira para fomentar o crescimento. Só fomenta o crescimento se a China quiser, se for conveniente para a China, porque de resto, nós estamos lá de cócoras, completamente subservientes. A gente precisa lembrar que essa viagem que aconteceu no ano passado foi uma viagem que a história contada é que tinham vindo 55 bilhões de dólares de investimento, que a China era o máximo, que ia chover dinheiro chinês aqui. Cadê esse dinheiro? O máximo que tivemos foram protocolos de intenção, porque estavam ali naquele pacote maravilhoso de iniciativas bilionárias que iam transformar o Brasil. Monitoramento da Amazônia com tecnologia chinesa em parceria com eles, dinheiro para TV estatal brasileira. O que o dinheiro da China vai fazer na TV estatal brasileira? Não vai ser produzir conteúdos brasileiros. Então, sim, tudo isso está na pauta e a gente vai ficando desse jeito, tendo que defender agora que Taiwan não pode ter a sua independência nadando contra a maré. Você, Alan Gânio, que está por trás dessa manifestação, são questões ideológicas, comerciais ou as duas coisas? Eu acho que tem as duas coisas aí. Eu acho que há um alinhamento, claro, ideológico, mas quando se trata de China, a gente também tem que ser um pouco pragmático, né? A última palavra é nossa, sim, senhor. Porque é muito complicado, porque a gente é muito dependente da economia chinesa, então tem que tomar muito cuidado. Assim, o que eu recomendo é o Brasil não entrar, não dar nenhum tipo de declaração, não opinar, porque a gente tem interesses comerciais com a China, a gente depende economicamente da China, assim como a gente depende economicamente dos Estados Unidos. Quem era muito mestre nesse tipo de leitura era o Donald Trump, que era pintado como a grande ameaça à estabilidade mundial, à paz mundial, mas o Donald Trump, por ser um empresário e ter uma noção de risco muito forte, ele sabia, né, qual briga valeria a pena comprar. Então ele falava bastante duro para a base
dele. Mas quando se tratava de relações exteriores, ele sabia jogar o jogo. Ele apertou a mão do Kim Jong-un. Exatamente. E numa dessas, ele reconheceu a posição americana de 1979 de uma só China. Que, na verdade, Trump defende, como um defensor da liberdade, que Taiwan continue independente na prática do jeito que é. Mas eu não vou provocar a China. No mundo real, quando você faz fronteira ou está próximo de uma superpotência econômica ou militar, você está dormindo do lado de um elefante. Tudo que você tem que fazer é impedir que esse elefante se mova, porque a geopolítica ela continua existindo. Aliás, o Trump teve essa leitura também com o Putin. Ucrânia, sua soberania tudo bem, mas soberania com a OTAN não dá. Porque eu não consigo ignorar a geopolítica. Então, nem sempre escalar o conflito, falar grosso, é a melhor estratégia para manter a estabilidade. Vai lá, Beraldo. Deixa eu te fazer duas provocações aqui antes do Mota. Primeiro, o México já passou a China como principal parceiro comercial dos Estados Unidos, o que mostra que havia uma estratégia executada por Donald Trump no sentido de manter boas relações, mas trabalhar a alternativa. Isso é uma estratégia inteligente. No caso do Brasil, aí eu quero te fazer a segunda provocação, no caso do Brasil, nós tínhamos toda a oportunidade de morder um pedaço desse negócio, desses negócios todos estão indo para o México, dizendo o seguinte, os Estados Unidos, venha investir aqui, nós vamos criar áreas de industrialização especiais, com legislação trabalhista competitiva, com tributação competitiva, com benefício de importação, desde que você construa as indústrias, se comprometa a gerar um número tal de empregos, nos ajude aqui com escolas, hospitais, etc., infraestrutura, e nós vamos te oferecer uma logística muito mais eficiente que da China. Porque você vai levar daqui tudo aquilo que os seus 300 milhões de consumidores consomem, sem ter que passar pelo canal do Panamá, sem ter nenhum tipo de complicação. O navio sai daqui, dependendo de onde estiver, em 15 dias está na costa dos Estados Unidos. Você não acha que tem uma mega oportunidade perdida por nós nesse tipo de política que diz: ah, não, veja bem, China, meu amigo, vem aqui, me dá um tapa na cara, me empurra, me derruba, me dá uma rasteira. Ô, Beraldo, eu acho que tem que dizer que não. Eu acho que a gente... tem estratégia. Não, então, aí que tá, né? A gente perdeu grandes oportunidades lá atrás e eu acho que hoje a gente acaba sendo muito refém, né, do discurso e da economia chinesa, justamente porque a gente perdeu essas oportunidades. Eu concordo contigo, várias oportunidades. Os Estados Unidos era o nosso maior parceiro comercial, deixou de ser e passou a ser a China. Então, dado, né, que a gente jogou no lixo todas essas oportunidades, agora a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar de China. Mas eu concordo com você que a gente tem que começar também a trabalhar algumas estratégias, como o Trump fazia, né? Não vou escalar com a China, mas ao mesmo tempo eu vou cuidar aqui do meu quintal. Aliás, o Trump, eu não vou escalar com ninguém, eu vou cuidar dos próprios americanos, né? É isso, a manifestação do Brasil dizendo que é contra a independência de Taiwan e os muitos pontos que a gente precisa analisar diante disso, né, Mota? Pois é, olha, tem dia que eu me divirto estudando a pauta do programa. Quando eu vi essa notícia... Primeiro, não vamos confundir governo brasileiro com o povo brasileiro. A gente não pode fazer essa confusão. O atual governo brasileiro, pelo que eu me lembro, ele defende o princípio da autodeterminação dos povos. Vocês lembram disso? Esse princípio foi invocado para defender os ditadores da Nicarágua, de Cuba e da Venezuela. O Brasil não pode se meter nisso, não. Isso é questão interna. A autodeterminação dos povos é um princípio sagrado no Brasil. Mas em relação a Taiwan, o princípio muda, né? Aí, nesse caso, vamos meter o bedelho. Nesse caso, o princípio passa a ser de uma só China. Olha, eu vou dizer a vocês, eu também sou a favor de uma só China. Uma China democrática.
Eu gostaria de ver a liberdade de Taiwan se espalhando pela China continental e não a China comunista dominando Taiwan. Taiwan fabrica 50% dos chips usados no mundo, em carros, aviões, computadores, telefones celulares. Quando a gente fala dos chips mais avançados, Taiwan fornece 90% do consumo mundial. E eu vou dizer a vocês, é isso que protege a liberdade de Taiwan. Isso e, claro, os navios da 7ª Frota Americana. Pois é, muito bem destacado, hein, Mota? Você quer fazer um complemento, Beraldo? Não, é isso. Até Taiwan, para se defender desse monstro que tem ao seu lado ali, querendo absorver aquela ilha dentro do seu, da estrutura da China, Taiwan se defende com estratégia. Taiwan, diante do perigo, soube se posicionar, soube se tornar um player estratégico, relevante, importante, soube construir as suas relações com os Estados Unidos, soube fazer o mundo ficar dependente de Taiwan, porque a gente lembra o que aconteceu durante a pandemia, quando houve um problema com a produção de chips, e aí teve problema na produção de automóveis, teve atraso na entrega de aeronaves, teve atraso na entrega de tudo, porque tudo hoje depende dos chips e Taiwan está ali como primeiro lugar na produção mundial. Então, até para isso, até para você ser pequeno, até para você enfrentar o gigante, se você não tiver estratégia, você está morto. Pois é, a Cristina Viana Mansur elogiando muito o comentário do Cristiano Beraldo. Só para a gente fechar essa pauta, você, Gani. Olha, eu queria aqui chamar atenção para a política externa dos Estados Unidos em relação a Taiwan. Obviamente, todos aqui, nós somos defensores da liberdade de Taiwan como um país democrático. Agora, a política externa norte-americana, hoje, com os democratas, ela escala o tempo inteiro. Então, ela faz provocações absolutamente desnecessárias para a China. Então, nem sempre, agressões e provocações e mostrar a força é a melhor solução. Veja que os Estados Unidos fizeram exatamente isso na Ucrânia e não evitaram uma guerra. Pelo contrário, colocaram mais lenha na fogueira. Não é à toa que 7 intelectuais de ponta dos Estados Unidos, eles conseguiram prever o que ia acontecer, isso em 2014, 2015, que ia ter uma guerra entre Rússia e Ucrânia, dada a aproximação da OTAN na fronteira, treinamento e descumprimento também dos acordos de Minsk. Então, o mesmo raciocínio eu acho que vale para Taiwan. Talvez uma melhor maneira de evitar um conflito China-Taiwan seja não provocações desnecessárias. Só que o Deep State hoje norte-americano acredita que ainda está lá no final da Guerra Fria, que os Estados Unidos é essa potência hegemônica que dá as cartas no mundo. Os Estados Unidos não é mais essa superpotência econômica e militar hoje, divide também com China e com Rússia também superpotência militar. Já que você falou em guerra, Gani, se tivesse uma terceira guerra mundial, você ficaria onde? Na sua casa, aqui no Brasil, ou você tentaria se proteger em um outro local? Olha, eu acho que tem que ser aqueles países meio esquecidos no mundo, né? Que ninguém lembra. Panamá, alguma coisa assim, né? Ninguém lembra. Se você for para um país muito frio, você vai precisar comprar outros casacos. Pois é. Pois